Enquanto Jair Bolsonaro não se manifesta publicamente sobre a eleição de ontem, a nossa reportagem em Brasília olha para frente e traz aqui com o Orengo os primeiros desafios do presidente eleito. Bom dia para você, Orengo. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E é preciso olhar para frente, né, Megali? Até porque tem muito problema aí para resolver, tem projeto para encaminhar e tem uma transição para fazer. E é algo estabelecido em lei. Ontem o presidente eleito Lula disse que até demonstrou preocupação sobre esse período de transição, né, perguntando se o presidente vai cooperar. Ele precisa, porque isso está determinado numa lei que é de 2002, né? Então o presidente eleito indica 50 pessoas para fazer essa transição, vão receber salário, que vão de R$2.000 a R$17.000, e são responsáveis por fazer toda a transição de governo. O que é mais importante? Colher informações principalmente de política fiscal, de qual é a atual realidade, né? O que pode ser colocado em prática. Então isso precisa ser feito por uma determinação legal. Há como atrapalhar, Megali? Claro que há, né? Claro que há, mas antes mesmo da eleição já há contatos de integrantes da campanha do presidente Lula com servidores públicos, né, de órgãos importantes, né, para já começar a traçar um diagnóstico atual aí do que vai receber. Agora, Megali, o principal desafio de início vai ser um desafio fiscal. A gente tem um orçamento que precisa ser votado até o fim do ano, também um compromisso legal, então antes de terminar essa legislatura, os parlamentares vão ter que acomodar no orçamento. Por exemplo, Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, de R$600, ele custa 58 bilhões de reais. Ele não tem, os parlamentares não têm de onde tirar isso, né? Foi uma promessa feita, tivemos uma bomba fiscal aí pré-eleitoral que teve de anúncio de programa claramente eleitoral, né? Não está no gibi, mas isso tem um custo, e esse custo vai ter que ser acomodado no orçamento. Então, o presidente eleito, ele vai ter que negociar com o atual Congresso, mesmo não estando ainda na cadeira de presidente, porque esse Congresso vai aprovar o orçamento que ele vai ter no primeiro ano de mandato. Então, Auxílio Brasil, outras promessas que ficaram pelo caminho, tem ainda a questão do ICMS dos combustíveis, até hoje uma comissão entre o governo federal e estados não chegaram ao consenso. Então tem algumas bombas relógios aí a desarmar, né? E tem uma avaliação que é feita também de uma possível proposta de emenda à Constituição que dê ali uma liberdade de gastar mais de 100 bilhões de reais para fazer essa acomodação. Claro que isso tem um custo altíssimo, isso traz reflexos no mercado. Então essa é uma tarefa imediata para o presidente, que é negociar primeiro com o atual Congresso. E ele não tem maioria, Megali. Essa maioria vai ter que ser construída a partir de agora. Só uma análise rápida aqui do ponto de vista de governabilidade. Hoje o presidente tem, avaliando os parlamentares eleitos, já pensando na próxima legislatura, 122 parlamentares da coligação que elegeu o presidente Lula. Obviamente não vai conseguir governar só com esses parlamentares, a gente está falando de 513 na Câmara. Então tem uma avaliação sendo feita que partidos que mais inclinados a aderir ao governo do presidente Lula, como PSD, MDB, PDT, dariam mais de 100 parlamentares. Mesmo assim, não conseguiria fechar nem metade. Então vai ser obrigado a conversar com União Brasil, republicanos, com o PP e até com o PL do partido do presidente Jair Bolsonaro. Aí vai ser uma negociação individual. Então essa articulação política, ela já precisa começar agora e vai começar para garantir governabilidade ao presidente. Vai enfrentar um Congresso Nacional mais hostil, mas vai ter que ter habilidade política para negociar e formar essa maioria. Só uma última questão, Megali. Todo mundo fala de orçamento, mas tem que lembrar do orçamento secreto, que foi uma herança do atual governo. E a gente está falando de 19 bilhões de reais desse orçamento secreto. Há uma torcida muito grande entre aliados do presidente Lula, presidente eleito, que quem resolva essa parada seja o Supremo, que não precise entrar em rota de colisão com o Centrão. O Supremo ainda vai decidir sobre a constitucionalidade do orçamento secreto. É um julgamento que vai ocorrer aí até o fim do ano. Quer dizer, vai ficar para o Supremo. Agora, Orengo, em relação ao ICMS de combustíveis, você citou rapidamente, essa é uma decisão ainda durante o governo Bolsonaro, ou seja, vai ser o atual presidente que vai decidir em relação a isso? Vai ser, e vai ser uma decisão de conciliação. Pelo menos esse é o desejo, né, do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que está tentando conciliar aí, porque judicializaram a questão, né? E aí criaram um comitê de tentativa de um caminho aí do meio, né, entre governadores
e governo federal. Até agora não chegaram a um consenso, né? Então, em última análise, é mais uma decisão que pode caber aí ao Supremo Tribunal Federal. Tem uma reclamação muito grande dos governadores de queda brusca de arrecadação, com o limite de tributação dos combustíveis. Isso passou pelo Congresso Nacional e foi judicializado, né? Tem a compensação que precisa ser feita pelo governo federal. Então a gente está vendo, Sheila, a gente pode colocar aí no caderninho, né? Tem Auxílio Brasil, tem ICMS dos combustíveis, tem questões fiscais importantíssimas que precisam ser enfrentadas, orçamento secreto. Então, olha, trabalho não vai faltar para o presidente, mesmo antes de assumir o governo, né? Precisa ser feito agora. Até porque não dá para esperar começar a gestão para negociar aí sobre essas pautas importantes. Agora, o presidente, uma das vezes em que falou sobre a PEC Kamikaze, né, o pacote de bondade, chame como quiser, ele usou uma figura de linguagem que foi a seguinte: ele disse que não dá para entregar o carro com o tanque cheio, né, numa metáfora mesquinha, né? Muito. Agora, muito infeliz. Como é que você imagina o comportamento do presidente nesses próximos 2 meses? Bom, vamos ver. Não consigo imaginar. Eu digo, esse tipo de declaração, na campanha, no contexto de uma campanha, é uma coisa, né? Tá certo, não vou entregar, não vou fazer. É uma bravata, tá? As condições objetivas agora, passada a eleição, com esse resultado, com esse respaldo de toda a institucionalidade, o Congresso incluído, é possível fazer isso? Porque as decisões não dependem só do poder executivo, né? Não dependem só do poder do presidente da República. Do poder executivo, nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Temos judiciário e temos, sobretudo, legislativo. Então, uma coisa é o presidente querer fazer algo, outra coisa é ele poder fazer esse algo nesse contexto, nessa maneira, nessa configuração. E, repito, perde importância em poder a cada minuto que se mantém em silêncio.